Solilóquio é uma palavra meio estranha, meio desconhecida da maioria de nós, e ela significa, eu só vim aprender o seu significado pouco tempo atrás, poucos anos atrás. Ela significa o seguinte, é o ato ou o hábito da gente conversar com a gente mesmo. Durante o meu período de internação, sobretudo durante a primeira internação, quando eu descobri que estava doente, eu tive vários dessas conversas comigo mesmo. E elas foram muito intensas e muito importantes para mim. Santo Agostinho tem inclusive um livro chamado Solilóquios, das conversas que ele tinha consigo mesmo. Muitas pessoas relatam que vozes ou que o seu pensamento ou que a sua consciência constantemente dialogava com ela própria. Talvez o mais famoso de todos seja Sócrates. E essas conversas que eu tive, eu vou falar muitas vezes ainda delas em outros vídeos que eu vou postar, foram muito importantes para mim durante a descoberta da minha doença e o seu tratamento. E por que falar disso hoje e agora? Porque algumas pessoas, principalmente as pessoas mais íntimas, chegaram a me perguntar se alguma vez, em algum momento, eu tive medo da morte, tive medo de morrer. E eu confesso que não. Eu não tive medo de morrer. Eu não sei se porque eu só levei algum tempo para descobrir ou para me inteirar na sua plenitude do risco que eu efetivamente corri, ou se foi uma tranquilidade afetiva com a qual eu enfrentei isso. Mas eu, pensando sobre isso, né, sendo provocado por alguns amigos e alguns familiares, eu lembrei de uma frase de Chico Anísio, quando ele foi perguntado a respeito. Ele disse o seguinte: pessoas me perguntam se eu tenho medo de morrer. Eu digo, não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. E o meu sentimento foi muito mais nesse sentido, eu acho. Eu também não tinha medo de morrer, eu tinha pena, porque eu queria poder estar aqui ainda junto aos meus filhos, a minha esposa, a minha família, os meus amigos. Eu quero, né, por muito tempo, se for possível. Mas eu tive um grande medo, logo que eu descobri que estava doente. Logo nos primeiros momentos, nos primeiros dias, um medo muito forte, muito intenso, que foi o de não saber, não ter noção exata do quanto tempo eu poderia ficar afastado da minha vida normal, da minha família, da minha esposa, dos meus amigos, da minha rotina, do meu trabalho. Quanto tempo eu precisaria ficar isolado num hospital ou onde quer que fosse. Eu lembro assim da pouca noção que eu tinha de outros casos de leucemia, de pessoas que terem ficado longe do trabalho às vezes por 1 ano, 2 ou mais tempo. Sei lá, às vezes à espera de um transplante que demorava para aparecer. Isso me deu muito medo. O medo do afastamento, o medo do tempo que eu precisaria para poder me tratar. E quando esse medo surgiu, veio uma das primeiras vezes em que a voz da minha consciência ou do meu anjo da guarda ou de Deus ou do Espírito Santo, cada um vai interpretar o que são os solilóquios à sua maneira, né? Que alguns podem até achar que é algum sintoma de esquizofrenia, mas eu tive uma voz muito nítida, eu ouvi uma voz muito nítida falando dentro da minha cabeça uma coisa curiosa. Ela disse o seguinte: lembre do Stockdale. E
E aquela lembrança me veio forte. E o que é isso? O que significava o lembre do Stockdale? Eu, mais ou menos 2010, 2011, eu li um livro de gestão empresarial, em que num dos capítulos se narrava, estava se falando da importância de um líder enfrentar a realidade nua e crua, tal como ela é. E nesse capítulo, o autor narrava, o autor que se chama Jim Collins, narrava um encontro que ele teve com um piloto de guerra chamado James Stockdale. E a história é basicamente a seguinte: